Olá, eu sou Diego, conselheiro matrimonial e instrutor bíblico nas horas vagas. Hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, o sábado da Bíblia. Quer descobrir o que a Bíblia fala a respeito? Vem comigo. Há alguns dias eu fui muito questionado a respeito do sábado, porque algumas pessoas, ao assistirem alguns vídeos tratando de casamento, questões teológicas e tudo, viram que eu fazia algumas referências ao Antigo Testamento, aquilo que Moisés escreveu, algumas leis que Deus deu a ele. E aí algumas pessoas chegaram a indagar assim: Diego, mas se nós tivermos que considerar alguma coisa do Antigo Testamento, temos também que considerar o sábado. Outra pessoa disse assim: faça um vídeo falando sobre o sábado. E bem, eu vou fazer esse vídeo, já fiz na verdade, você está o assistindo, mas eu já quero começar dizendo uma coisa para vocês. Existem assuntos que são pertinentes e que são tão arraigados em determinadas religiões que é praticamente você separar aquele assunto daquela religião. E em todo o tempo no Manual do Casamento, aqui nesse canal, eu sempre fui imparcial a todas as religiões. Então, a respeito da religião católica, da religião espírita, dos protestantes, sempre prezei pelo que a Bíblia diz. E eu sei que em determinados assuntos, algumas religiões ficam desagradadas pelo que a Bíblia diz. E o sábado, hoje, ele é um desses assuntos arraigados em determinadas igrejas. Nós podemos dizer que todo o judaísmo ainda é arraigado no sábado. A igreja adventista do sétimo dia, batista do sétimo dia, os reformistas, adventista da promessa, enfim, tem várias outras. Se você souber de outras igrejas que também são arraigadas no sábado, você deixa aí no comentário. Mas fato é que o meu compromisso aqui ao lidar com esse assunto, embora eu respeite todas essas religiões, todas essas igrejas, a minha responsabilidade aqui é o que diz a Bíblia, tá bom? Então, se você pertence a alguma dessas religiões que observa, que guarda, que reverencia o sábado, saiba que o meu compromisso não é com você, não é com a sua religião, mas é com o que a Bíblia diz, tá bom? Então, partindo desse pressuposto, que eu acho muito importante isso ficar bem esclarecido nesse vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: a respeito do sábado, uma coisa me chama muita atenção. Quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, diz bem assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a tua obra que como Criador fizera. O primeiro relato que nós temos acerca do sábado, ele está justamente no livro de Gênesis, assim que Deus termina a criação. Então Deus fez o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, fez os astros, fez a terra, fez o ser humano, fez os animais, fez tudo. E no sétimo dia, Deus fez algo especial. Porque aqui diz que no sétimo dia Deus então descansou, da tua obra que havia feito nos outros 6. E curiosamente, a gente não consegue imaginar Deus cansando, porque foi tudo feito tão somente pela palavra dele. Mas a gente entende que esse descansar é arremetido para o ser humano, por causa de 2 termos. Quando é dito que Deus abençoou o sétimo dia e Deus santificou o sétimo dia. Ou seja, quando Deus cria o sábado, ele coloca elementos que o ligam
né, que liga o sábado, o ser humano, a Deus, que não existe nos outros dias, pois é um dia que foi abençoado por Deus e que foi santificado por Deus. E agora nós temos esse sábado que foi criado, né, que está aqui em Gênesis, antes do pecado, antes da criação da nação de Israel, antes do judaísmo, antes da lei de Moisés, antes de tudo, quando Deus criou tudo perfeito, o sábado foi uma das criações de Deus, com esse propósito de bênção e de santificação. Então, quando nós contestamos, ou quando algumas religiões tomam o sábado para si como um sinal exclusivo, é meu, é meu, é meu, não é bem assim que a Bíblia ensina. O sábado ele é um dia universal a todo e qualquer ser humano que queira usufruir ou gozar de pelo menos duas bênçãos específicas que existem sobre esse dia, criadas antes mesmo de haver nação de Israel, antes de haver pecado, antes de haver lei, enfim. Tá? Então isso é algo incontestável. Agora, existem outras coisas interessantes para a gente ver a respeito do sábado. Em Êxodo, no capítulo 19, e assim, eu estou falando no capítulo 19, não, capítulo 16, no verso 29, tem um verso que diz bem assim, ó, considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Ou seja, quando Deus está tirando a nação de Israel do meio do Egito, Moisés carregando o povo no meio do deserto, não havia lei ainda. A lei só vem aparecer no capítulo 20, quando eles chegam no Monte Sinai. Não havia lei. Mas já havia uma ordem de que quando chegasse o sábado, por ser um dia santo, o povo ele não sairia a colher maná. Lembra do maná, o alimento que Deus mandava para o povo no deserto? Eles não saíam para colher. Então, na sexta-feira, Deus mandava a porção em dobro. E aí eles pegavam essa porção em dobro, né, comia daquele dia, e no sábado eles comiam a porção correspondente ao sábado. Então eles não precisavam sair para colher ao sábado, né? Não precisava ter esse esforço, o alimento estaria lá. Curiosamente, todo o maná que eles colhiam em dobro no domingo, na segunda, na terça, na quarta, qualquer dia, quando virava-se o dia, o maná embolorava, perdia. Mas da sexta para o sábado não. Olha, interessante isso, né? Agora, existe um texto famosíssimo que todos que defendem o sábado usam, que é justamente o sábado inserido nos 10 mandamentos. Eu não vou fazer a leitura desse verso, está lá em Êxodo 20. Se você quiser fazer a leitura depois, você pode ler a narrativa do sábado na condição de um dos mandamentos que Deus deixou a todo ser humano. Mas agora eu quero ir lá para o capítulo 31, ainda de Êxodo, no verso 16, que diz o seguinte: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia o descansou e tomou alento. Ou seja, aqui nós temos uma expressão que algumas dessas religiões usam, né, referente ao sábado, que fala em guardar o sábado. E eu sempre contestei, questionei, falei, de onde tira guardar, guardar? Bem, é bíblico, né, o termo guardar, e ele está justamente com o conceito das pessoas observarem, cumprirem aquilo que diz respeito à lei, tá? Aquilo que diz respeito ao sábado. E é interessante esse verso que eu li para você, porque ele tem 2 palavras que eu acho muito interessante. A primeira, estatuto perpétuo. Aquilo que é perpétuo, ou melhor, né, eu vou usar aqui a frase de Sandy Júnior, aquilo que é imortal não morre no final.
Aquilo que é perpétuo não termina em algum momento. Aquilo que é eterno não tem fim. Concorda comigo? Ou seja, quando diz que o sábado é um estatuto perpétuo, eterno, significa que se chover no sábado, o sábado vai continuar sendo sábado. Se porventura você estiver na África, o sábado vai continuar sendo sábado. Se cessar a vida aqui na terra proveniente do pecado, o sábado vai continuar sendo sábado. Não à toa que Isaías faz a menção que lá na nova terra, de um sábado a outro sábado, nos achegaremos ao Senhor. Ou seja, isso deixa bem claro a eternidade desse dia que Deus criou. Outra coisa interessante nesse versinho que nós lemos agora é que fala de sinal. De sinal. Eu tenho, para mim, eu vou trazer uma experiência própria. Eu tenho comigo um sinal de quando Deus quer conversar comigo, que é Ele me acordar às 3:30 da madrugada. Por inúmeras vezes isso já aconteceu. E em outro momento eu vou contar ou compartilhar pelo menos uma dessas experiências. Mas esse é um sinal entre mim e Deus. Eu percebo que quando eu quero buscar algo em especial, eu o busco nesse horário. Quando Deus quer me revelar algo em especial, Ele me busca nesse horário. E é um sinal entre eu e Ele. E o sábado foi incluso como um sinal entre Deus e o seu povo. Todo aquele que o chama no sábado possui um sinal especial. Não é um sinal de exclusividade, mas é um sinal de que nesse dia é mais fácil, vamos colocar assim, você encontrar o Senhor. Que nesse dia é mais fácil você obter uma bênção. Que nesse dia é mais fácil você obter uma consagração, por tudo aquilo que o sábado representa. Existe uma outra passagem, agora mais para frente, no livro de Isaías, no capítulo 58. Olha que interessante essa passagem. Isaías, no capítulo 58, no verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado um dia deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e os homens, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Presta atenção. Acerca de que Deus instituiu o sábado, isso é tranquilo, né? Nós lemos lá em Gênesis. Acerca do sábado ser um dia eterno, ou seja, enquanto houver ser humano, haverá esse ciclo de dias, porque o tempo, só nós estamos submetidos a ele, Deus está acima do tempo. Ou seja, o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso também já está tranquilo. O fato de haver bênçãos e uma santificação especial para o dia de sábado, eu já te mostrei que isso é bíblico. Agora, quando a gente fala em guardar, em o que fazer ou não fazer no sábado, é que é a questão. Presta atenção, eu não quero entrar nas discussões que os fariseus entraram com Jesus. Naquele mimimi, sabe? Ah, não pode cuspir no chão. Ah, não pode andar 10 passos. Ah, não pode pegar... Não, calma. Antes de você se preocupar com o que não pode fazer, vamos olhar naquilo que pode, naquilo que a Bíblia traz. Aqui na palavra de Isaías diz o seguinte: se você conseguir desviar o teu pé de profanar... Por que fala profanar o sábado? A gente só profana algo que é santo. A gente profana algo santo quando a gente torna ele secular, ou quando torna algo santo em algo comum. Quando nós fazemos isso, nós estamos profanando. Por isso que Isaías fala assim, olha, se você desviar o teu pé de transformar algo santo em algo profano, né, de profanar o sábado, que é algo santo que Deus criou, e se você conseguir deleitar no Senhor nesse dia, ou seja, elevar os teus pensamentos, a tua mente, o teu coração, descansar a tua alma no Senhor,
e chamar esse dia de um dia santo e santificado por Deus, Deus há de te santificar, Deus há de te abençoar, Deus há de fazer com que você cavalgue pelos altos montes da terra. Isso diz o Senhor. Então significa que se eu deixar de buscar os meus interesses, o que seriam os meus interesses? É fazer aquilo que eu gosto, é fazer aquilo que me dá prazer, ou fazer aquilo que está ligado a um sonho, à minha profissão, ao meu projeto de vida. Então, se eu me colocar em segundo plano e colocar Deus em primeiro plano nesse dia, eu estou então cumprindo o que a Bíblia fala em guardar, né? Então, quando diz respeito a isso, eu preciso entender que eu não vou trabalhar nesse dia, eu não vou buscar os meus próprios interesses nesse dia, eu não vou realizar atividades que eu poderia fazer outros dias da semana. Esse é um dia consagrado. Assim como o momento em que você vai à igreja não é um momento santo, não é um momento consagrado. Você não vai lá no intuito de adorar a Deus, de receber uma bênção de Deus, de louvar a Ele. A grande questão é que o sábado, embora algumas pessoas transformem ele em uma instituição de uma igreja, o sábado é justamente o oposto. O sábado é uma igreja universal, que Deus dispõe num lapso de tempo, de um dia, que qualquer ser humano pode encontrá-lo, independente de onde esteja, da crença que tenha, da fé que tenha, qualquer pessoa pode encontrá-lo. Está entendendo? Então, ao contrário de que alguns dizem que o sábado é algo exclusivo, muito o contrário disso, o sábado é inclusivo. Ele inclui todo e qualquer ser humano a Deus. Então, quando eu começo a viver dessa forma, eu estou atendendo a esses requisitos. Uma coisa interessante é que quando a gente olha tudo isso, a gente pensa assim, tá, Diego, mas peraí. A minha igreja não segue o sábado. Ou senão, você poderá dizer, Diego, a minha igreja segue o sábado, mas é totalmente o contrário. Como é que eu devo fazer? Eu vou seguir a minha igreja que talvez não segue o sábado, eu vou seguir a minha igreja que guarda o sábado da maneira errada, existe uma igreja certa para eu seguir? Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque uma igreja guarda o sábado que ela está certa absolutamente em tudo, tá? O sábado em si, ele não é o resumo da salvação, ele não é o resumo da graça, ele não é o resumo... Não, o sábado é uma coisa, é um item, é um elemento que Deus criou para o ser humano a fim de se achegar a ele, tá? A nossa salvação provém única e exclusivamente do nosso Senhor, que se rendeu lá naquela cruz, anos atrás, tá? É nisso. Então, Diego, a minha igreja não guarda o sábado, eu vou sair da minha igreja. Calma aí. Diego, eu conheci uma igreja que guarda o sábado, eu vou para lá. Pera lá, pode haver outros princípios bíblicos que essa igreja não observe tão somente porque guarda o sábado, você vai para lá? Ainda faltam 6 dias da semana que o teu caráter, os teus princípios, os teus valores precisam ser desenvolvidos. E pode ser que essa igreja não te ajude a isso. Então, se guarda o sábado, se observa o sábado ou não, deixa para lá, tá? Segura aí um pouquinho. Mas aí algumas pessoas me falam assim, Diego, como é que você faz na sua casa? Na sua casa. Já que você crê dessa forma, um pouco diferente das igrejas, o que você faz? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor me ensina que eu e minha casa precisamos ter esse dia como um dia santo. É como se eu estivesse 24 horas na igreja, dentro da igreja. Eu estou dentro do sábado, então é como se eu estivesse dentro da igreja. Dentro da igreja, eu não fico fazendo ligações de negócio. Eu não compro coisas quando eu estou dentro da igreja. Eu não fico assistindo coisas seculares que não me edificam, sabe? Quando eu estou dentro da igreja, eu fico com meu coração sensível a ouvir a voz do Senhor, a falar com Ele, a adorá-lo. Então, na minha casa, o
sábado é uma igreja de 24 horas. Então, nós às vezes nos reunimos em um monte, às vezes nós vamos a uma lagoa, a um parque, a um lugar que tem a natureza. Às vezes ficamos em casa, mas ouvindo hinos, lendo a Bíblia, com atividades totalmente diferentes ao longo da semana. Vamos também em igrejas. Eu sou pregador, então eu prego aos sábados, eu prego aos domingos, eu prego às sextas-feiras, eu prego às quartas, às quintas. Tudo quanto é igreja me chama e eu vou, sabe? Então, graças a Deus, a minha agenda nesse aspecto ela é bem corrida. Então, são dias que a gente dedica dessa forma, sabe? Então, não existe muito uma regrinha básica a seguir. O princípio, né, primordial que você precisa ter em mente é que o sábado é uma igreja de 24 horas. Que não importa onde você está dentro dessa igreja. E é um dia que Deus vai abençoar e vai santificar. Tá? Existe outras passagens famosas, tem inclusive aqui Jesus discute com os fariseus, porque os discípulos apanharam uma espiga e ele fala que o corpo, o ser humano é muito mais importante, né, do que o sábado, porque o sábado foi feito por causa do homem e que Jesus é Senhor, inclusive do sábado. Essa passagem está em Mateus 12, verso 8, depois se você quiser ler. Tá? Fato é que nesse dia eu também posso promover o bem às outras pessoas. Às outras pessoas, não a mim. Porque senão o princípio fere, né? Porque a Bíblia deixa bem claro que eu preciso me desviar dos meus próprios interesses. Então, eu posso cuidar dos interesses dos outros. Eu posso me preocupar em ajudar os outros. Não tem problema nenhum nisso. E existe uma outra passagem, e com essa eu gostaria de terminar essa leitura. E essa vai ser importante para você que não guarda o sábado, para você que guarda o sábado, para você que algum dia já entrou em discussão a respeito do sábado. Está lá em Colossenses, isso já no Novo Testamento, tá? Colossenses no capítulo 2, no verso 16. Olha só o que diz aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que está querendo dizer esse verso? A tua alimentação é importante? É importante. A Bíblia diz que comais, que bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a honra e glória do Senhor. Mas aqui diz que ninguém vos julgue pelo que você come ou que você bebe. O fato do sábado ser um dia abençoado, santificado e de ser um sinal entre Deus e nós e vós, né? É importante, mas que ninguém vos julgue pela forma com que você guarda ou faz. Significa que o fato de um ser humano não poder julgar, significa que eu estou isento da culpa se eu estou fazendo errado? De maneira nenhuma. Mas só existe um que pode me julgar, que é Deus. Então, se porventura você é um sabatista, que você guarda o sábado, é de uma dessas igrejas que acha que só vai ser salvo quem guarda o sábado, e se estiver nessa igreja, deixa eu te falar um negócio. Você que está muito preocupado com a lei, com o que diz o Senhor, se atenta um pouquinho em Colossenses, tá? Se atenta, baixa a bola, não é por aí. Se você não guarda, não observa, também não vá criticar aqueles que estão guardando, que estão observando, dizendo que eles são de antigamente, do tempo de Moisés. Presta atenção, a suma disso se você guarda ou se você não guarda, que não traga isso para discussão, nem para ferir alguém ou para machucar alguém, independente de que lado você esteja, tá bom? Tenha tão somente a certeza de que, de fato, o sábado é uma instituição que Deus criou, que estava em vigor na nação de Israel, que estava em vigor no tempo de Cristo, que estava em vigor sobre a nova aliança, que estava no Éden quando Deus criou a raça humana e que vai estar na eternidade, quando só os salvos e o pecado não mais existir, ainda haverá o sábado. Então que Deus te abençoe,
que Deus te ilumine. Se você pensar assim, Diego, mas Deus fez nova todas as coisas, que a graça... Deixa eu te falar, não cai nesse papinho não, viu? Existem muitas coisinhas que as pessoas tiram, e aí eu acho importante, eu só pincelar isso e a gente encerra. Existem versos que as pessoas utilizam para anular o casamento, para permitir o divórcio, para se tirar o sábado, para se fazer imagens e esculturas, para matar, para roubar, para mentir. E tudo isso é obra de Satanás. Então quando alguém pegar e falar assim, olha, mas na cruz de Cristo acabou o sábado, né? Acabou o sábado na cruz. Lembra que existem tantas outras coisas antes que foram criadas junto com o sábado que não acabou na cruz de Cristo. E quando a gente fala em cruz, assim como Deus, quando terminou no sexto dia a tua obra e descansou ao sábado, lembra que Jesus foi morto e ele disse, Pai, está feito, está consumado, na sexta-feira, no pôr do sol. Que ao sábado não houve atividade, houve um descanso. E que no domingo, no primeiro dia da semana, quando se renovou o ciclo, eis que agora Cristo ressuscita e as suas atividades recomeçam. Leve isso em conta, tá bom? E sempre que alguém trouxer um argumento, quer seja para o sábado ou para qualquer outra coisa que tente invalidar algo que Deus fez, questione, aprofunde-se e vê se isso se aplica a todos os outros princípios que a Bíblia tem, ou se você vai pegar um princípio isolado e aplicar a algo isolado. E olha, geralmente quem faz isso não é defendendo a palavra do Senhor, mas é para defender a sua religião, é para defender o seu pastor, é para defender o seu padre, é para defender o seu líder espiritual, é para defender o seu próprio estilo de vida e não a palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vou deixar outros vídeos de temas polêmicos para você se aprofundar um pouquinho mais. Curta esse vídeo, deixa os seus comentários aqui embaixo, daquilo que você gostou, do que você não gostou, do que concorda, do que não discorda, e se inscreva no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.